Estamos online, pode começar. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de extensão sobre a Divina Comédia, nesta nossa segunda fase, que é especificamente sobre o purgatório. E a propósito do purgatório, hoje nós saímos definitivamente do antipurgatório e não vamos ter o gostinho de pisar no purgatório ainda hoje, vai ser só na semana que vem. Mas, enfim, vamos, junto com Dante e Virgílio, passar a soleira da porta para chegar ao purgatório. Bem, estamos então chegando no nono canto. Aqui nós temos uma representação daquelas grandiosas de Gustave Doré, em que a águia leva Dante adormecido nas garras e no bico para o alto, para a esfera do fogo. Então, aqui nós temos um resuminho deste canto, antes de começarmos a leitura. São quase 9 horas da noite, e Dante, já extremamente cansado, porque desde o começo do inferno, desde o começo da obra, da jornada de Dante, Dante não dormiu ainda. Né? Então, são 3 noites sem dormir, porque nós estamos agora na 4ª noite do percurso de Dante. Né? Se vocês lembrarem comigo, né? Na quinta-feira da Semana Santa, Dante passa a noite da quinta-feira perdido na selva escura. Depois passa a noite de sexta no inferno. A noite de sábado subindo pelo interior da terra, do inferno para o paraíso. Desculpem, do inferno para o purgatório. E na manhã de domingo, ao amanhecer do domingo, Dante e Virgílio chegam à praia do purgatório. Então foram 3 noites sem dormir. E aí passa todo o dia do domingo de Páscoa no antipurgatório. E agora é a noite entre o domingo e a segunda-feira. Então seria a 4ª noite, mas desta vez finalmente Dante vai dormir. A propósito, alguém havia perguntado no chat algum tempo atrás se Dante não come nada durante esta viagem. Não, não come nada. Dante não come nada. É sustentado pela sua fé, digamos assim. Mas precisa dormir. Né? Então, Dante vai dormir estas 3 noites que ele passa aqui no purgatório, ele vai dormir todas as noites. Então, esta é a primeira noite que ele passa no purgatório, é a noite entre o domingo e a segunda-feira. Então, ele, quase 9 horas da noite, extremamente cansado, deita na relva e adormece. E vai dormir a noite inteira até depois das 8 horas da manhã. E um pouco antes do amanhecer, Dante tem um sonho. Nesse sonho, uma águia de penas douradas o captura e o leva para o alto, em direção à esfera do fogo. Né? Depois, ela entra nessa esfera e ambos queimam. Bom, este é o sonho de Dante. E aí, por causa do calor do fogo em que ele está queimando junto com a águia, ele acorda. E quando acorda, está diante da porta do verdadeiro purgatório. Na realidade, ele não foi transportado pela águia, ele foi transportado por Santa Luzia, que é o símbolo, né, no âmbito da religião católica, o símbolo da graça iluminante. Então nós vamos ver como é que isso acontece no âmbito do canto. E aqui nós temos, apenas para entrar no clima desta passagem do antipurgatório para o verdadeiro purgatório, nós temos 2 desenhos do Francesco Scaramuzza, que representam Dante diante do anjo porteiro, e depois o anjo porteiro que abre a porta do purgatório para Dante e Virgílio. Estes são 2 dos 3 desenhos que Francesco Scaramuzza realizou para o canto 9
do purgatório. Aliás, este é um dos cantos campeões na preferência dos ilustradores, porque uma imensa, uma grande quantidade, digamos, de ilustradores fazem essas ilustrações exatamente nesta sequência, né, de Dante diante do anjo e depois atravessando, passando pela porta para o purgatório. O Francesco Scaramuzza, que é um pintor do século XIX, fez 3 desenhos para ilustrar esse canto. 2 estão aqui e o próximo nós vamos ver depois. Bom, para entrarmos então de verdade no canto, eu vou pedir agora então à professora Pauleta que faça a leitura deste canto tão interessante, tão bonito, tão forte, tão cheio de conteúdo, como é o canto 9. Paoletta, por favor, con você. Sì. La concubina di Titone antico già si imbiancava al balco d'Oriente fuor delle braccia del suo dolce amico. Di gemme la sua fronte era lucente, posta in figura del freddo animale che con la coda percuote la gente. E la notte, de passi con che sale, fatti avea 2 nel loco ov'eravamo, e il terzo già chinava in giuso l'ale. Quand'io, che meco avea di quel d'Adamo, vinto dal sonno, in sull'erba inchinai, l'ave già tutti e 5 sedavamo. Nell'ora che comincia i tristi lai, la rondinella, presso alla mattina, forse a memoria dei suoi primi guai, e che la mente nostra, peregrina, più dalla carne e men dai pensier presa, ha le sue vision quasi è divina. In sogno mi parea veder sospesa un'aguglia nel ciel con penne d'oro, con l'ali aperte e a calare intesa, ed esser mi parea là dove fuoro abbandonati i suoi da Ganimede, quando fu ratto al sommo consistoro. Fra me pensava, forse questa fiede pur qui per uso e forse d'altro loco disdegna di portarne su sul piede. Poi mi parea che poi rotata un poco, terribil come folgor discendesse e me rapisse suso infino al foco. Ivi parea che ella e io ardesse, e sì lo incendio immaginato cosse che convenne che il sonno si rompesse. Non altrimenti Achille si riscosse, gli occhi svegliati rivolgendo in giro e non sappiendo là dove si fosse, quando la madre da Chiron a Schiro trafuggò lui, dormendo le sue braccia, là onde poi li Greci il dipartiro. Che mi scossi io, sì come dalla faccia mi fuggì il sonno, e diventai smorto, come fa l'uom che spaventato agghiaccia. Dal lato m'era solo il mio conforto, e il sole era alto già più che 2 ore, e il viso m'era alla marina torto. Non aver tema, disse il mio signore, fatti sicur che noi semo a buon punto, non stringer, ma rallarga ogni vigore. Tu sei ormai al purgatorio giunto, vedi là il balzo che chiude d'intorno, vedi l'entrata, là ve par di giunto. Dianzi nell'alba che procede al giorno, quando l'anima tua dentro dormia, sovra li fiori onde laggiù adorno venne una donna e disse: I son Lucia, lasciatemi pigliar costui che dorme, sì l'agevolerò per la sua via. Sordel rimase e l'altre gentilforme, ella ti tolse e come il dì fu chiaro sen venne suso, e io per le sue orme. Qui ti posò, ma pria mi dimostraro gli occhi suoi belli quella entrata aperta, poi elle il sonno ad una se n'andaro. A guisa d'uom che in dubbio si raccerta e che muta in conforto sua paura, poi che la verità lì è discoperta, mi cambiai io, e come senza cura vide me il duca mio, su per lo balzo si mosse, e io di rietro in ver l'altura. Lettor, tu vedi ben com'io innalzo la mia matera,
e però con più arte non ti maravigliar s'io la rincalzo. Noi ci appressammo ed eravamo in parte che là dove pareami prima rotto, pur come un fesso che muro di parte, vidi una porta e 3 gradi di sotto per gira ad essa di color diversi e un portier che ancor non facea motto. E come l'occhio più e più v'apersi, vidi il seder sovra il grado sovrano, tal nella faccia ch'io non lo soffersi, e una spada nuda avea in mano, che reflettea i raggi sì ver noi ch'io dirizzava spesso il viso invano. Dite, Costinci, che volete voi? Cominciò egli a dire. Ov'è la scorta? Guardate che il venir su non vi noi. Donna del ciel, di queste cose accorta, rispose il mio maestro a lui, pur dianzi ne disse, andate là, quivi è la porta, ed ella i passi vostri in bene avanzi, ricominciò il cortese portinaio, venite dunque ai nostri gradi innanzi. Là ne venimmo, e lo scaglion primaio bianco marmo, era sì pulito e terso ch'io mi specchiai in esso, qual io paio. Era il secondo tinto più che perso, d'una petrina ruvida e arsiccia, crepata per lo lungo e per traverso. Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia, porfido mi parea, sì fiammeggiante come sangue che fuor di vena spiccia. Sovra questo tenea ambo le piante l'angel di Dio, sedendo in su la soglia che mi sembiava pietra di diamante. Per li 3 gradi su di buona voglia mi trasse il duca mio, dicendo chiedi umilemente che il serrame scioglia. Divoto mi gettai ai santi piedi, misericordia chiesi, e che mi aprisse, ma 3 volte nel petto pria mi diedi. 7 P nella fronte mi descrisse col punton della spada e fa che lavi quando sei dentro queste piaghe, disse. Cenere o terra che secca si cavi d'un color fora col suo vestimento e di sotto da quel trasse 2 chiavi. L'una era d'oro e l'altra era d'argento. Pria con la bianca e poscia con la gialla fece alla porta sì, chi fui contento. Quandunque l'una d'este chiavi falla, che non si volga dritta per la toppa, diss'egli a noi, non s'apre questa calla. Più cara è l'una, ma l'altra vuol troppa d'arte e d'ingegno avanti che di serri, perché ella è quella che il nodo di groppa. Da Pier le tegno, e dissemi chi erri anzi ad aprir che a tenerla serrata, pur che la gente ai piedi mi s'atterri. Poi pinse l'uscio alla porta sacrata, dicendo intrate, ma facciovi accorti che di fuor torna chi indietro si guata. E quando fuor nei cardini distorti gli spigoli di quella regge sacra, che di metallo son sonanti e forti, non rugghiò sì, né si mostrò sì acra, Tarpea, come tolto le fu il buono metello, che perché poi rimase macra. Io mi rivolsi attento al primo tuono e, Te Deum laudamus, mi parea udire in voce mista al dolce suono. Tale immagine appunto mi rendea ciò che udiva, qual prender si suole quando a cantar con organi si stea, che or sì, or no, s'intendon le parole. Ok, muito obrigado, Pauleta. Então, este é um canto que tem digamos assim, uma apreciação muito grande de artistas plásticos ao longo de todos os séculos. É um canto muito, muito representado, muito ilustrado por inúmeros artistas. Nós temos aqui, né, dos famosos desenhos do Botticelli, né, o desenho relativo ao canto 9, que representa o sonho de Dante, né, sendo capturado pela águia ali, quando ainda estava junto com os outros
as outras almas no antipurgatório, no Vale dos Príncipes, e sendo levado até diante da porta do purgatório. Então, este é o desenho, a interpretação, né, do Botticelli. E do lado direito aqui nós temos a visão do William Blake, né, Dante e Virgílio diante do anjo sentado na soleira de diamante da porta sobre os 3 degraus de cores diferentes. Bem, Dante, a um certo ponto neste canto, lá pelo verso 70, vai advertir o leitor de que a matéria se eleva, a matéria cantada se eleva. E para acompanhar esta elevação, esta abstração maior da matéria, ele vai elevar o nível da sua arte. Bem, de uma certa maneira, elevar o nível da arte significa fazer um recurso mais intenso dos clássicos. E esta abertura está plenamente de acordo com essa intenção de Dante, de recorrer mais intensamente aos clássicos gregos e latinos, à mitologia, às lendas, à literatura de modo geral. Sem, naturalmente, abandonar toda a cultura, a história, a literatura e, naturalmente, a religião contemporânea a si. Então, esta abertura, que é uma abertura extremamente forte, intensa, numa dimensão que une astronomia e mitologia, é uma abertura muito bonita e diz muita coisa. A concubina de Titão antigo já branqueava no balcão do Oriente, fora dos braços do seu doce amigo. De gemas a sua fronte era luzente, postas em figura do frio animal que com a cauda percute a gente. E à noite, dos passos com que sobe, feitos havia 2 no lugar onde estávamos, e ao terceiro já baixava as asas. Bem, a concubina de Titão antigo. E aqui a palavra concubina pode ser entendida, talvez, no sentido mais comum de amante ou de quase escrava sexual mantida por um senhor, mas pode ser também entendido no sentido de esposa, aquela que jaz com, então a concubina. Esse é o sentido, né, etimológico da palavra, né? Quem é a concubina de Titão antigo? Bem, primeiro então a gente tem que saber quem é o Titão antigo. Titão ou Titono, em algumas traduções em português, né, do grego, Tithonos, era um príncipe troiano, irmão do grande rei Príamo, que era muito belo e pelo qual a deusa grega Eos, ou Eu, cujo equivalente na mitologia romana é a Aurora, se apaixonou. Então, Eos se apaixona por esse príncipe troiano, irmão de Príamo, o príncipe Titão. E, desesperadamente apaixonada, ela acaba raptando Titão e se casando com ele. E pede a Zeus, seu pai, que dê a imortalidade ao Titão para que eles possam passar toda a eternidade juntos. Mas ela esquece de pedir que lhe dê também a eterna juventude. Então, o que acontece? Depois de alguns anos, naturalmente, Eos continua sempre jovem, bela, esplendente, mas Titão vai envelhecendo e vai se tornando cada vez mais encarquilhado e decrépito, a tal ponto que já não parece mais quase humano. E Eos perde totalmente o interesse e o abandona, fechado em uma caverna. Bem, esse é, assim, de modo geral, o mito.
E há alguns finais diferentes nas diferentes versões. Em uma primeira versão, ela simplesmente abandona Titão lá na caverna e nunca mais se ouve falar nele. Ele continua vivo até hoje, tentando desesperadamente morrer, mas não consegue porque Zeus lhe garantiu a imortalidade. Em outra versão, Eos tem piedade de Titão e o transforma em uma cigarra, que é um dos símbolos de beleza para os gregos antigos. Então, tudo isso para dizer, para Dante dizer, a aurora já estava branqueando no balcão do Ocidente, do Oriente. O que é o balcão do Oriente? É de onde Europa se debruça em direção ao nascer do sol. Para Dante, a Itália. Então, a aurora já está branqueando na Itália. E diz ali, de gemas a sua fronte era luzente, gemas, então, as estrelas, postas na figura do frio animal que com a cauda percute a gente, naturalmente, o escorpião. Então, a aurora que está branqueando na Itália está coroada pelas estrelas da constelação de Escorpião. Porque se o purgatório está sob a constelação de Áries, diametralmente oposta a Áries está a constelação de Libras. Portanto, a constelação de Escorpião está ao lado da de Libras. Por isso, Dante vai dizer aqui que à noite, dos passos com que sobe, feitos já havia 2 no lugar onde estávamos, e o terceiro já baixava as asas. Então, no purgatório, já havia passado quase 3 horas. A noite faz, durante o equinócio de primavera, durante esse período em que o dia e a noite são iguais, a noite tem 12 horas. Então, ela faz 6 passos subindo até meia-noite, e depois 6 passos descendo até as 6 da manhã. Então, ela já havia feito 2 passos, das 6 às 7 e das 7 às 8. E o terceiro estava quase concluído. Então, são quase 9 horas da noite. Portanto, em Jerusalém seriam quase 9 horas da manhã. Na Itália, 6 horas da manhã. Então, toda essa organização aqui de Dante para dizer o horário, em que o horário que era naquele momento. Na Itália, estava amanhecendo, mais ou menos 6 horas da manhã. E Jerusalém, que está diametralmente oposta ao purgatório, 9 horas da manhã. Aqui no purgatório, praticamente 9 horas da noite. Quando eu, que tinha comigo a carga de Adão, então a carga de Adão, ou seja, que ainda tinha o corpo, carne e osso, vencido pelo sono, sobre a grama me deitei, lá onde já todos os 5 sentávamos. Então, vocês devem lembrar que Dante está lá com Virgílio, Sordello, o poeta, e lá no Vale dos Príncipes ele ainda encontra o Nino Visconti, seu amigo, governante de Pisa, depois da Sardenha, e Conrado Malaspina. Então estavam os 5 sentados lá na grama, no Vale dos Príncipes, quando Dante adormece. E aí passa para o momento do amanhecer e do sonho. Ele diz, na hora em que começa os tristes ais a andorinha, já perto da manhã, talvez em memória dos seus primeiros males. Bem, então, a hora em que começa os tristes ais, ou seja, o canto triste, melancólico, que parece um lamento, o canto da andorinha, que começa um pouco antes do amanhecer, Dante diz, talvez em memória de seus primeiros males. Então aqui, novamente, Dante recorre à mitologia, aos clássicos, como eu falei para vocês, uma das maneiras de elevar o tom para os poetas medievais era associar a sua obra, a sua poesia, à poesia dos clássicos. Então Dante, novamente, vai buscar no mito um motivo para a sua poesia. Por que ele diz aqui que a andorinha, talvez em memória de seus primeiros males? Bem, o mito das 2 irmãs atenienses, Procne e Filomela. Diz o mito que
Procne, uma princesa ateniense, casou com Tereu, rei da Trácia. Mas Tereu, quando veio buscar Procne, viu sua irmã Filomela e se interessou fortemente por Filomela, tanto que que pensa que um dia ele vai ter também Filomela. Bom, para encurtar um pouco a história, porque o mito é longo, né? O que acontece? Tereu rapta Filomela, violenta e lhe corta a língua, para que ela não possa contar que foi raptada e violentada. E depois há algumas variações, né, nas diversas versões. Em uma das versões, ele a deixa escondida em uma caverna, vigiada por seus soldados. Em outra versão, ele a dá de presente a um outro rei, seu amigo, como concubina, no sentido de escrava sexual. Enfim, há várias versões. Mas o que importa é, a mulher de Tereu, Procne, descobre que ele havia violentado e raptado, violentado e mutilado, cortado a língua de sua irmã. Então, ela organiza uma expedição, vai salvar a sua irmã, traz sua irmã até seu palácio e juntas elas organizam a vingança. Qual é a vingança? Matar o filho de Tereu. E vejam que o filho de Tereu é também filho de Procne, é o filho do casal. Mas como no mundo clássico e até no mundo medieval o filho era do homem, considerado do homem, e a mulher era só o meio necessário para produzir o filho, então Procne e Filomela matam o filho de Tereu, Itis, esquartejam-no, cozinham a carne e dão para Tereu comer. Então vejam que é, digamos, não muito suave essa vingança das duas. Depois, naturalmente, Tereu descobre isso, elas têm que fugir, Tereu persegue, etc. E nas versões diferentes do mito, quando Tereu as alcança, são elas que pedem aos deuses que as salve, e aí os deuses transformam os três em pássaros. Em outra versão, os deuses os castigam, os três, pela maldade dos três. Em outra versão, os deuses têm pena deles pelo sofrimento, pelo remorso, e para liberá-los desse sofrimento extremo, os transformam em pássaros. O resultado final é que, em qualquer versão dos mitos, eles são transformados todos em pássaros. Filomela em rouxinol, Procne em andorinha, ou vice-versa, né? Os vários mitos são contraditórios em relação a isso, e Tereu em uma polpa. Então, os três são transformados em pássaros. As fontes de Dante, como para quase todas as questões ligadas a metamorfoses, a transformações, a fonte principal de Dante são as metamorfoses do Ovídio. E, naturalmente, também a Eneida de Virgílio. E aqui, neste canto especialmente, nós temos, além de Virgílio e de Ovídio, nós temos Lucano, com a Farsália, e Estácio, com a Tebaide, que são as fontes principais de Dante. Bem, então vejam, a recorrência à mitologia aqui nesses primeiros 13 versos, 15 versos, já é bastante grande e vai aumentar ainda. Bem, voltando ao canto, então, Dante diz ali, na hora em que começam os tristes lais, então, um pouco antes do amanhecer, que a mente nossa peregrina mais da carne e menos do pensamento presa, as suas visões quase é divina. Bem, aqui a ideia de que o corpo adormece e está em sono profundo, profundamente relaxado nesse momento que antecede o amanhecer, e, portanto, as condições de corpo e alma são as condições mais propícias para que a alma opere
com maior liberdade, que ela não esteja tão presa à carne. E por isso ela está em contato mais direto, mais próximo, mais intenso com as dimensões divinas. E por isso é o momento em que ela está propícia a receber informações. E, portanto, os sonhos podem ser previsões do futuro. Então, esta é a ideia, né, que Dante diz aqui. Né? A nossa mente mais da carne, menos peregrina mais da carne e menos do pensamento preso, as suas visões é quase divina. Em sonho me parecia ver suspensa uma águia no céu com penas de ouro, com as asas abertas a baixar intencionada. Bem, a águia, todos nós sabemos, né, é símbolo da autoridade imperial. Né, símbolo da autoridade imperial do Império Romano, mas para Dante, de maneira geral, a águia sempre vai simbolizar a autoridade imperial. Quando se trata de mitologia, naturalmente, a águia representa Zeus, né? É o pássaro de Zeus. Bem, estar me parecia lá onde foram abandonados os seus por Ganimedes quando foi raptado ao sumo consistório. Então vejam, mais mitologia. Mais mitologia. Dante traz à tona mais um dos mitos este que diz que Zeus, absolutamente fascinado pela beleza do príncipe troiano Ganimedes, transforma-se numa águia, rapta o jovem do Monte Ida e o leva para o Monte Olimpo, onde ele vai ser o copeiro dos deuses, né, ocupando a função que antes era da deusa Hebe. Então, Zeus, apaixonado, encantado, enfim, fascinado pela beleza de Ganimedes, acaba por raptá-lo. Né? Zeus se transforma numa águia, rapta Ganimedes e o leva para o Olimpo. Então vejo que essa imagem é muito semelhante àquela que Dante vai retratar de si mesmo. Aqui nós temos, né, nesse desenho magnífico, extremamente expressivo do Michelangelo, né, nós temos aqui o rapto de Ganimedes, Zeus transformado na águia, que está levando Ganimedes para o Olimpo. E vejam que esse desenho é um dos desenhos que foram não censurados, mas criticados intensamente, porque ele tem uma sensualidade muito forte. Né? Nós temos essa águia que possui Ganimedes em pleno voo. Né? Então é um desenho muito, muito forte de Michelangelo para retratar esse mito. Bem, Dante diz ali, comigo pensava, talvez esta casse somente aqui por hábito, ou talvez de outro lugar desdenhe de trazer ao alto presa em seus pés. O que ele quer dizer com isso? Bem, ele sonha que essa águia vai raptá-lo ali no alto de uma montanha, assim como Zeus, transformado em águia, rapta Ganimedes de uma montanha, e Dante pensa, talvez ela casse aqui no alto porque ela busca presas de uma certa altura. Talvez ela jamais se rebaixe tanto a buscar suas presas lá embaixo. Então, esse é o significado. Então me pareceu que, depois de rodar um pouco, terrível como o raio descesse, e me raptasse ao alto até o fogo. Então vejam, a semelhança é óbvia, né, desta descrição que Dante acabou de fazer, ou melhor, da menção ao mito de Ganimedes raptado por Zeus, transformado numa águia, e ele agora sendo raptado por uma imensa águia dourada que o prende nas suas garras e o leva para o alto, até o fogo, até a esfera do fogo. Ali parecia que ela e eu ardêssemos, e tanto o incêndio imaginado queimou que fez com que o sono se rompesse. Então, Dante imagina estar queimando nesse fogo e a dor, né,
do fogo faz com que ele acorde. Na verdade, é o sol que está queimando a pele de Dante. Aqui nós temos o terceiro dos 3 desenhos que o Francesco Scaramuzza fez aqui para retratar o Purgatório, ou o Canto 9 do Purgatório. Na verdade, o Scaramuzza ele é fascinado pelo Purgatório, né? Ele fez, se eu não me engano, 50 desenhos para o Paraíso, 73, se não me engano, para o Inferno e 120 para o Purgatório. Então, dá para ver que é a cântica preferida do Scaramuzza para a ilustração, né? 73 desenhos para o Inferno, 50 para o Paraíso e 120 para o Purgatório. Só deste canto são 3. Este aqui é o terceiro, os 2 primeiros nós vimos no começo. Então, duas águias. Zeus, transformado em águia, que rapta Ganimedes. E aqui esta outra águia que rapta Dante. Né? E ambos vão para as alturas com as suas presas. E aqui a gente tem uma ligação através, de novo, da mitologia. Vejam o quanto Dante recorre à mitologia nesse canto. Aqui ele vai falar de Aquiles. Não de outro modo Aquiles acordou, os olhos despertos girando em volta e não sabendo onde estivesse, quando a mãe de Quiron para Ciro o transportou dormindo em seus braços, lá onde depois os gregos o resgataram. Que despertei eu, assim que da face me fugiu o sono, e me tornei pálido, como faz alguém que, assustado, congela. Bem, então Dante aqui está se referindo naturalmente ao episódio, ou melhor, uma sequência de episódios, né, em que a ninfa Tétis, que é a mãe de Aquiles, rapta seu filho e o leva para a ilha de Ciro, porque ela sabia da profecia que dizia que se Aquiles participasse da guerra de Troia, ele morreria. Então, como toda mãe querendo proteger seu filho, Tétis rapta Aquiles, adormecido, e o leva em seus braços até a ilha de Ciro. Quando acorda, Aquiles naturalmente não sabe onde está, não sabe como chegou até lá, então olha para todos os lados para saber o que está acontecendo. Exatamente a mesma cena de Dante. Então vejam que Dante associa a sua situação a 2 episódios mitológicos, né, narrados na literatura grega e depois reproduzidos na literatura latina. Então, Zeus, que rapta Ganimedes, assim ele sonha que também ele é raptado por uma águia. E depois, uma outra cena, Aquiles, que foi levado nos braços, adormecido, levado nos braços de sua mãe até a ilha de Ciro. E Dante vai dizer, né, como nós já sabemos pela leitura do canto, que ele também foi levado nos braços de Santa Lucia enquanto estava adormecido. Então ele se associa a essas 2 imagens literárias mitológicas. Enfim, aqui então a gente vê como Dante passa esse movimento de concatenação de uma ação a outra, de um momento a outro, através do uso dos mitos, e de uma maneira bastante coerente, bastante suave. É uma perfeição em termos de construção este canto. Então Dante, assim como Aquiles, que acorda assustado, sobressaltado, também Dante não sabe onde está, como é que chegou até lá. Né? E ele foi transportado exatamente da mesma maneira que o Aquiles. Então, essa passagem aqui pelo mito, ou pela menção a Aquiles, não é por acaso. Ao lado estava só o meu conforto, só Virgílio, naturalmente, né? E o sol estava alto já há mais de 2 horas, e meu rosto estava ao mar voltado. Então Dante, para associar aquela queimadura que ele sofre no sonho,
ele vai dizer que ele estava já há mais de 2 horas ali no sol, né, com o rosto voltado ao mar. Então são já mais de 8 horas da manhã. Né? Mais de 2 horas, o dia, né, neste momento do equinócio de primavera, começa às 6, então já são mais de 8 horas. Foi uma bela noite de sono, né? Das 9 horas da manhã até depois das 8. Desculpem, das 9 horas da noite até depois das 8 da manhã. Dormi bastante. Para acordar numa segunda-feira, né? Claro. Não tenhas medo, disse o meu senhor, está seguro que nós estamos em bom ponto. Não contenhas, mas alarga todo vigor. Tu já chegaste ao purgatório. E aqui, naturalmente, ele quer dizer ao verdadeiro purgatório. Vê lá o patamar que o fecha em torno. Vê a entrada lá onde parece rachado. Bem, e aqui agora Virgílio vai contar a Dante o que aconteceu. Antes, na alva que precede o dia, quando a alma tua dentro dormia, sobre as flores que lá embaixo adornam, veio uma mulher e disse, eu sou Lucia, deixai-me pegar este que dorme, assim eu o auxiliarei pela sua via. Bem, eu fui para adiante só para lermos aqui, mas eu queria comentar então. O que acontece aqui? Dante sonha ser levado por uma águia, ser raptado por uma águia e levado para o alto, para os céus, para a esfera do fogo, enfim, em direção ao céu. Na verdade, ele vai ser levado, o corpo de Dante vai ser levado por Santa Lucia. Aqui a gente tem que ler como Dante nos pede para ler, no canto passado, vocês devem lembrar, a alegoria, para lermos sob o véu da alegoria, que já é bastante transparente. Né? Então, qual é a leitura alegórica aqui? Bem, nós temos no sonho a águia, que é o símbolo do Império Romano, mas de todo o Império, então da autoridade imperial, que leva Dante até o alto. Por que a águia? Porque é função do Império garantir a paz e a justiça, que são as condições para que os seres humanos possam desenvolver plenamente as suas potencialidades e para que possam praticar, estando em paz e em situação de justiça, para que possam praticar as virtudes. E praticando as virtudes, que possam se tornar dignos de chegar ao verdadeiro purgatório. Mas só a razão, ou seja, a justiça, que é a aplicação coletiva da razão, somente a razão e a justiça e a paz não são suficientes para que os seres humanos cheguem ao purgatório, para que sejam salvos. Não basta a vontade, a dignidade, a honestidade, a correção, a retidão de caráter. É preciso contar com a graça iluminante, provida por Deus para aqueles que têm fé. E é justamente isso que esta função de Santa Luzia, em português, né, ou Santa Lucia, né, que é o nome original, né, desta santa, porque é uma santa siciliana, não só siciliana, italiana, siciliana, mas da cidade da nossa amada Pauleta. Santa Lucia é uma santa da cidade de Siracusa. Então nós temos aqui, né, uma imagem tradicional de Santa Lucia, né, com os olhos no prato, né, porque Santa Lucia é considerada a protetora da visão, a protetora dos olhos. Originalmente não era. Esse é digamos, essa é uma característica que se desenvolveu vários séculos depois da morte de Santa Lucia. Não há na historiografia nada que aponte que ela tenha sido torturada da maneira como depois começou a se divulgar, que ela tenha arrancado os próprios olhos, ou que seus olhos tenham sido arrancados durante a tortura. Então, no momento da sua morte, não há menção a isso.
Bem, quando que ela morreu? No comecinho do século IV depois de Cristo. Né? Nós temos aqui uma brevíssima nota sobre ela. Então, nasceu em Siracusa, mais ou menos em 283 depois de Cristo, naturalmente, e sua mãe tinha uma doença, tinha hemorragias, que apesar delas terem uma boa condição financeira e poderem recorrer a médicos, ninguém conseguia curar as hemorragias de sua mãe. Então elas resolveram ir para Catânia, uma cidade lá próxima de Siracusa, para rezar para outra santa siciliana, Santa Ágata, pedindo a cura da mãe de Santa Lucia. E lá, em Catânia, Santa Lucia sonhou com Santa Ágata, e no sonho Santa Ágata lhe revelou que ela mesma, Lucia, podia curar, que ela não precisava pedir a Santa Ágata a cura da mãe, porque a sua própria fé podia curar. E a partir desse momento, então, Lucia se dedicou a cuidar dos pobres e dos doentes. E gastou o dinheiro que elas tinham justamente fazendo isso. O seu prometido marido, que era pagão, para se vingar por ter sido abandonado, a denunciou como sendo cristã. E naquele momento, sob o imperador Diocleciano, os cristãos ainda eram perseguidos. Então ela foi presa, foi julgada e condenada à morte. E aí há muitas histórias sobre a morte de Santa Lucia. Né? Muitas histórias que variam muito, dizendo que era muito difícil, que foi muito difícil matá-la porque nada a matava. E depois, a um certo ponto, enfim, acabou morrendo. Morreu no dia 13 de dezembro do ano de 304, e 13 de dezembro é o dia, então, ainda hoje, né, celebrado pela igreja, o dia de Santa Lucia, ou Luzia, em português. Dante era devoto de Santa Luzia. E se vocês lembrarem, Santa Luzia foi aquela que foi pedir a Beatriz que se movesse, que fosse em socorro de Dante, quando Dante estava perdido lá na selva escura. Então, se vocês lembrarem, Virgílio, no segundo canto do inferno, conta que ele estava no limbo quando Beatriz chegou, e Beatriz disse que Santa Lucia havia pedido a ela que fosse salvar aquele que por ela havia se elevado acima dos comuns mortais. Bem, então aqui nós temos a narração de Virgílio, né, de que uma mulher chegou e disse: eu sou Lucia, deixai-me pegar este que dorme, assim eu auxiliarei pela sua via. Sordello ficou com as outras gentis formas. Ela te trouxe, e quando o dia ficou claro, veio até aqui em cima, e eu pelas suas pegadas. Então, aqui nós temos a santa, que representa a graça iluminante, portanto, a concessão da graça por Deus, e a razão que a segue. Nós temos Lucia, que traz Dante nos braços, e Virgílio, que segue. De uma certa maneira, nós poderíamos dizer aqui que é a razão seguindo a fé. A razão seguindo a fé. E é a fé que efetivamente leva o ser humano até a possibilidade de salvação. É preciso que a razão haja primeiro, que a razão leve. E a razão aqui nós estamos dizendo, né, então, o império que garante a justiça, que garante a paz, né, a justiça que é a aplicação coletiva da razão. É preciso que o império garanta a justiça para que todos os seres humanos tenham condições de chegar a um certo ponto. A partir desse ponto, é a fé que guia, e a razão corre atrás. Bem,
Virgílio continua, né? Então, aqui te pousou, mas antes me demonstraram os seus olhos belos aquela entrada aberta. Depois ela e o sono a um tempo foram. Então, vamos parar um pouquinho de ler o texto e vamos fazer uma breve análise aqui, né? Olhando aqui para esta belíssima aquarela do William Blake, né, que representa o canto 9, e nós temos aqui, diferentemente da grande maioria dos outros ilustradores da comédia, ou de outros, enfim, não ilustradores necessariamente da comédia, mas que se inspiraram na comédia para produzir obras de arte. Então, diferentemente da grande maioria que escolhe a águia levando Dante, William Blake escolhe Santa Lucia levando Dante nos braços, né? Dante adormecido. E Virgílio indo atrás. E as 7 estrelas que representam as 7 virtudes iluminando o céu ao amanhecer. Bem, então, essa ideia do sonho, essa ideia é extremamente interessante, não só para a literatura, mas para todas as artes, e não, nem só para as artes, mas é uma questão extremamente interessante. O sonho, o que é essa realidade do sonho? E bem, não vamos discutir o sonho aqui, mas sim essa crença no valor dos sonhos, nesse valor de pré-cognição, de visão do futuro, essa crença de que os sonhos podem revelar o futuro. Essa é uma crença que sempre encontrou acolhida em todas as culturas, em todos os tempos, em todos os lugares, independentemente de religião ou de estágio de desenvolvimento científico, tecnológico desta cultura. Em todas as culturas, sempre houve quem acreditasse nessa dimensão profética dos sonhos. E por isso, essa visão noturna, né, que é uma realidade absolutamente indefinida em termos de cultura, de antropologia, é uma realidade indefinida entre religião, superstição e ciência, acabou passando, de uma certa maneira, podemos dizer, intacta, né, pelos séculos, pelos milênios, sem que se lhe opusessem de modo firme, absoluto, nem os cristãos, nem os fiéis de outra religião, nem os pagãos, nem cientistas, ninguém acabou conseguindo eliminar esta crença no valor profético, no valor divinatório, de precognição dos sonhos. Tanto que, até hoje em dia, não é uma crença extinta, não é uma crença do passado. Há muita gente que acredita nesse valor dos sonhos. Então, Dante é um desses, porque na sua época isso quase não se discutia, era um valor, sabia-se disso. Bem, então aqui nós temos, né, ligado a esta ideia do sonho, né, entre o sonho e a realidade descrita por Dante na obra, nós temos a águia e Santa Lucia, ambas levam Dante para o alto. Então, nessas duas ações que são paralelas, que são contemporâneas, né, simultâneas, são na mesma direção e com o mesmo objetivo, né, como eu já acabei de dizer, levar o ser humano a uma condição de dignidade, de, se não pureza, pelo menos de predisposição à pureza, para que todo ser humano possa ser salvo. Esta é a ideia principal de Dante, e é isso que ele tenta representar aqui com esta sua dupla subida, né, levado pela águia e levado por Santa Lucia. Então, a águia é o símbolo do império, né, que é o mantenedor da justiça, que é a aplicação coletiva da razão, porque a razão permite ao ser humano a perfeição possível na Terra. Mas aí está o seu limite. A razão não pode salvar a alma. A razão não salva a alma.
E Virgílio é a maior prova disso, né? Virgílio está no limbo com todas aquelas outras almas, aqueles espíritos iluminados da antiguidade que mereceriam purgatório e depois paraíso, mas não podem porque confiaram somente na razão e não tiveram fé. Então, quem leva definitivamente o ser humano a Deus é a fé, a graça iluminante, a força espiritual. Essa é a alegoria dupla. Voltando ao canto, então, nós temos aqui um desenho também representando, né, esses dois momentos do canto 9, né, o momento em que a águia, o momento do sonho de Dante, né, em que a águia o captura e o leva para o alto, e depois, à esquerda, Dante e Virgílio, já ali na subida, que vai levar à porta do paraíso, que se vê lá ao fundo, né, o anjo sentado sobre a soleira da porta. Aqui, então, a gente tem a representação do Federico Zuccari. Como homem que em dúvida se encontra e que muda em conforto o seu medo depois que a verdade lhe é descoberta, mudei eu. Então Dante, sabendo a verdade, né, Virgílio diz isso, Dante não só se sente reconfortado, mas provavelmente se sente extremamente animado, estimulado por ter sido levado pela própria Santa Lucia, santa da qual ele é devoto. E quando sem receio viu meu guia, acima pelo patamar se moveu, e eu atrás, em direção ao alto. E aqui é aquele momento em que eu havia comentado antes, né, que Dante se refere diretamente ao leitor, dizendo que vai elevar o nível da sua poesia, porque a matéria cantada também se eleva. Leitor, tu vês bem como elevo a minha matéria, e por isso com mais arte não te surpreendas se eu a reforço. Então, como eu já disse, mais arte significa, primeiro, uma recorrência maior aos clássicos. E nós já vimos que isso está intensamente representado aqui neste canto. E depois, além da recorrência aos clássicos, uma maior abstração, uma fantasia, uma criatividade maior de Dante, que não encontra paralelo na realidade terrena. Então, esse é mais ou menos o recado de Dante ao leitor aqui. Daqui para frente, a fantasia, a criatividade vão ser intensificadas. E por isso, a nossa realidade terrena, de uma certa maneira, vai se distanciando. Os elementos terrenos, a lógica terrena, a física terrena, os parâmetros, valem um pouco menos. Então, por isso, o leitor deve abrir a sua mente e aceitar esta novidade e esta elevação da matéria. Nós nos aproximamos e estávamos numa parte que antes me parecia quebrada como uma brecha que um muro racha. Então não dava para ver direito, que era uma porta. Mas agora que eles chegam perto, Dante vê. Vi uma porta e 3 degraus abaixo para ir a ela, de cores diferentes, e um porteiro que ainda não dizia nada. E aí está retratado nessa cena no desenho do Gustave Doré. E como o olho mais e mais fui abrindo, vi-o sentar sobre o degrau superior. Tal era sua face que eu não aguentei. E uma espada nua tinha na mão, que refletia tantos raios em nossa direção, que eu lhe dirigia o olhar em vão. Então, o rosto brilha e a espada brilha. Dante não consegue fixar os olhos. Aqui a gente tem mais uma representação, né, desse canto 9, né, aqui é a representação do Amos Natini. E aí o anjo fala, dizei daí, ou seja, não cheguem mais perto, parem onde estão. Dizei daí, o que quereis vós? Começou ele a dizer, onde está a escolta? Atentos que subir não vos seja danoso. Então vejam que essa cena aqui nos lembra, para quem tem boa memória, uma cena muito parecida lá no inferno. Claro, com grandes diferenças, obviamente, né? A cena não é um equivalente, não é exatamente uma simetria, mas lembra bastante aquela cena. Por quê?
Até reproduzi aqui ao lado, quando Dante e Virgílio vão entrar no verdadeiro inferno, digamos assim, a advertência de Minós, que é o juiz infernal que está lá julgando as almas. Minós diz: ó tu que vens ao último aposento, vê como entras e a quem tua fé acreditas. Não te engane a amplitude desta entrada. Então, um momento em que Minós, que é quase como se fosse um porteiro do verdadeiro inferno, né, o juiz que julga e deixa as almas entrarem, manda as almas para os círculos aos quais devem ir, vai fazer essa advertência a Dante. E aqui a advertência do anjo é muito parecida. O que pode parecer estranho ao princípio, né, que o anjo faça essa advertência, e principalmente que ele pergunte: o que quereis vós? Como se ele não soubesse. Mas não é possível que o anjo não saiba, porque os anjos veem tudo na mente de Deus. Então o anjo sabe. Então aqui, provavelmente, isso é parte de um ritual que acontece com todas as almas que entram. Nós não sabemos porque não há nenhuma menção explícita a isso. Mas é claro que a pergunta é retórica, porque o anjo sabe. Sabe o que eles querem, sabe que Virgílio é a escolta de Dante e sabe que esse subir não será danoso a Dante, muito pelo contrário, nem a Virgílio. Então, é um ritual, né, que se deve fazer para passar. Como os rituais em todas as religiões, né, são absolutamente comuns, né? Todas as religiões têm os seus rituais. E aqui a gente tem mais um desses. Virgílio responde: mulher do céu, destas coisas ciente, respondeu meu mestre a ele, há pouco nos disse, vão até lá, ali é a porta. Então vejam que esse anjo que parecia aqui um pouquinho ríspido, né, não deixa nem eles chegarem perto, com a espada na mão, diz, alto lá, dizei daí, o que quereis vós? Então, parecia ríspido. Assim que Virgílio responde que eles foram levados ali por Santa Lucia, que indicou a porta, ele se torna cortês, nas palavras de Dante, né? E aí o anjo diz, e ela aos passos vossos bem avance, recomeçou o cortês porteiro, vinde então aos nossos degraus adiante. Lá chegamos, e o degrau primeiro, branco mármore era, tão limpo e límpido que eu me espelhei nele como eu pareço. Bem, aqui nós temos, né, antes de continuar, né, mais uma vez, eu recorri ao manuscrito Holkham, que representa aqui os dois momentos, né? Dante ajoelhado diante do porteiro, do anjo porteiro, o anjo que está inscrevendo 7 P's na testa de Dante, e depois o anjo que abre a porta e Virgílio e Dante que vão passar. Nós vemos aqui os degraus, cujo primeiro era de branco mármore, tão limpo e límpido que eu me espelhei nele como eu pareço, diz Dante. Era o segundo escuro, pouco menos que negro, de uma pedra áspera e queimada, rachada no comprimento e na largura. O terceiro, que acima se apoia, pórfido me parecia, tão flamejante como sangue que fora da veia espirra. Bem, volta um pouquinho aqui, né? Então nós temos aqui a descrição, né? O anjo convida Dante e Virgílio a vir, a subir os degraus. E aí Dante descreve os degraus. O primeiro era branco como mármore, límpido como um espelho, tão límpido e claro que Dante podia se espelhar nele. O segundo era escuro, quase negro, de uma pedra rachada e queimada, áspera. E o terceiro, vermelho, como sangue que jorra das veias. Bem, é claro que estes degraus têm uma simbologia extremamente forte. E não há concordância entre os dantistas sobre a simbologia específica de cada degrau. Há praticamente uma unanimidade em entender globalmente essa alegoria. É uma alegoria da penitência, né, do sacramento
religioso da religião católica cristã da penitência. Então, quanto a isso, não se discute, né? Todos concordam unanimemente que aqui se trata deste sacramento. Com relação a cada um dos degraus, aí nós temos aqui, né? Como eu coloquei ali ao lado direito, né? Os degraus, então, são primeiro branco, segundo negro, terceiro vermelho. Isso pode ser simplesmente uma alegoria desses três momentos da vida humana. O momento da pureza, o nascimento, o momento do pecado, que é a vida de modo geral, e o momento da morte, em que deve haver o arrependimento. Então, nós temos aqui a vida humana, nascimento, transcurso, enfim, vida, nascimento, vida e morte. Pureza, pecado, arrependimento. Então, essa é, digamos assim, um entendimento mais direto e mais objetivo e absolutamente coerente com tudo aquilo que está por trás dessa descrição. Por quê? Isso eu digo que é absolutamente coerente. Porque para se entrar no purgatório, a condição absolutamente necessária é o arrependimento. Então, nós temos aqui uma alegoria desse sacramento da igreja, que é a confissão, né? A confissão dos pecados. Como que acontece isso? Em três momentos, que é a contrição, a confissão real, verdadeira e própria, e depois a penitência sugerida pelo sacerdote. Então, este momento da contrição é o momento em que o indivíduo deve olhar para si mesmo, deve se ver, deve se fechar em si e se ver assim como ele é. Por isso Dante diz, o primeiro era branco mármore, tão limpo e límpido que eu me espelhei nele como eu pareço. É justamente isso que o cristão deve fazer nesse momento. Se ver assim como ele realmente é. E ver os seus pecados, e se arrepender e pedir perdão. Então ele deve confessar, se arrepender, né? A contrição é o arrependimento, né? Então, se arrepender, confessar e depois realizar a penitência proposta pelo sacerdote. Então, são esses três momentos. Bom, essa então é a interpretação nesse nível religioso. Em termos da vida, os degraus são o percurso normal. O nascimento, em que os bebês nascem puros, sem cometer pecado, com o pecado original, mas sem ter cometido eles mesmos pecados ainda. Durante a vida, infelizmente, a vida toda é um percurso em que, querendo ou não, todos pecamos, então a vida vai transformar este branco mármore em uma pedra escura, áspera, queimada, rachada. É isso que nós fazemos da nossa vida, que nós fazemos durante a vida, daquela pureza inicial do nascimento. E o terceiro momento, que é o momento da morte, que deve ser precedido pelo arrependimento. Então, é o momento, o terceiro degrau ali, o degrau vermelho, que é o momento da morte, deve ser o do arrependimento. E essas três interpretações aqui, elas estão concatenadas, não é uma. Eu coloquei ali ou, mas não é uma ou outra. Elas são em três níveis diferentes, mas elas todas estão amalgamadas. Não são três interpretações. É uma interpretação tripla, ou triplamente tripla. Bem, sobre o último degrau, né, o terceiro degrau, sobre este tinha ambas as solas o anjo de Deus, sentado na soleira que me parecia pedra de diamante.
Então, sobre o último degrau, que na nossa interpretação aqui, o arrependimento, o anjo tinha os pés. Por quê? Porque o arrependimento é a base para se poder entrar no purgatório. O arrependimento é onde todo ser humano deve plantar os pés, deve ter o seu chão firme, deve se arrepender para poder continuar. Se não tiver os pés firmes nesse degrau, ou seja, se não se arrepender verdadeiramente, não vai conseguir, não vai atravessar a porta. Esta é a ideia de Dante. E o anjo senta na soleira da porta, que é de diamante. O diamante que significa naturalmente a pureza e a perfeição. Então vejam que Dante constrói aqui, nessa simbologia dos degraus, 3 degraus mais a soleira da porta, um percurso que vai do nascimento a uma espécie de renascimento da alma, que é a entrada no purgatório. Então nós temos o nascimento na pureza, a degeneração, a degradação durante a vida de pecado, o arrependimento na morte e um retorno à pureza e à perfeição, aqui representados pelo diamante, que vai ser a pureza e a perfeição que vão ser conseguidas aqui no purgatório. Bem, voltamos ao texto. Pelos 3 degraus acima, de boa vontade me levou meu guia, dizendo: pede humildemente que a fechadura abra. Bem, aqui nós temos, né, na miniatura do famoso Dante Urbinati, né, o Dante, a comédia encomendada pelo Guido da Montefeltro, Duque de Urbino, conhecido, né, como manuscrito Urbinati ou Dante Urbinati. Nós temos aqui a miniatura justamente dessa sequência, né, que quase todos os ilustradores fizeram. Dante ajoelhado diante do anjo, e a mesma cena, né, nós temos aqui na comédia encomendada também pelo rei de Nápoles, Alfonso V de Aragão, que é um manuscrito conhecido como Yates Thompson, que está na British Library. Então nós temos a mesma cena aqui, né, realizada por dois miniaturistas, aqui do Dante Urbinati e aqui da comédia do Alfonso de Aragão. Dante diz então: devoto me lancei aos santos pés, misericórdia pedi que ele me abrisse, mas 3 vezes no peito antes me bati. Então aqui nós temos, né, o mea culpa, mea máxima culpa, né, que faz parte do ritual, né, de humilhação de uma certa maneira, mas de confissão, de admissão da culpa. Então Dante diz: 3 vezes no peito me bati, provavelmente recitando, né, o mea culpa, mas isso ele não diz, né? De qualquer maneira, ele pede misericórdia ao anjo e pede que abra a porta. E aí acontece algo interessante, né? Uma invenção de Dante, extremamente interessante. Ele diz: 7 P na testa me inscreveu com a ponta da espada, que é a cena que nós vemos ali na miniatura. E faz que se lavem quando estiver dentro estas chagas, disse. Bem, então estas marcas, as marcas físicas que o anjo deixa na testa de Dante, são o equivalente das marcas na alma, das marcas que o pecado deixa na alma ou no espírito. Então a gente tem aqui uma analogia, né, uma equivalência. O pecado marca a alma, e assim o anjo marca a carne, marca a pele de Dante. E depois, à medida em que Dante for se livrando dessas tendências pecaminosas que ele vai purgar aqui no purgatório junto com as outras almas, os pés vão desaparecendo. Bom, essa invenção de Dante, na verdade, ela não é uma invenção assim do nada, porque era algo bastante comum no mundo antigo, e principalmente depois no mundo medieval,
que tinha certos, digamos assim, uma certa dimensão de um, como dizer, de uma selvageria, até a certo ponto, era um costume comum marcar as pessoas ou com ferro em brasa ou com instrumentos cortantes, marcar para evidenciar publicamente que eram pecadores ou que eram criminosos. Então, era muito comum marcar as mulheres, principalmente as adúlteras, com uma letra no rosto, da bochecha ou na testa mesmo, ou no dorso da mão. Enfim, dos locais no corpo variavam, mas eram locais que normalmente ficavam à vista. Era comum marcar as adúlteras, os homens muito pouco, né, nesse caso, mas principalmente as mulheres adúlteras, para que ficasse visível para todos que aquela era uma adúltera. Ou os ladrões, né, na cidade de Florença, por exemplo, eles eram marcados com um F de furo, que quer dizer ladrão, né? Então, marcados, enfim, vários outros crimes eram punidos com essa marca física. Então, Dante provavelmente se inspire nesse costume para fazer com que o anjo aqui marque 7 P's na sua testa. E diz que essas chagas devem ser lavadas, devem ser purificadas dentro do purgatório. E aqui a gente tem, né, uma descrição, né? Cinzas ou terra que seca se cave, de uma mesma cor seria com a sua vestimenta, e debaixo dela extraiu 2 chaves. Então aqui a gente tem esse contraste, né, entre a pobreza da veste do anjo, né, uma veste, provavelmente uma túnica ou algo parecido, que é numa cor, ou quase sem cor, né, cor de tecido rústico. Então, esse contraste entre a pobreza material e a riqueza espiritual. É um anjo, e não só um anjo qualquer, é um anjo porteiro, que tem as 2 chaves, as chaves dadas por Cristo a São Pedro. Então, este anjo vestido com esta roupa simples. E as chaves, uma era de ouro e a outra era de prata. Antes a branca e depois a amarela usou na porta, e assim me fez contente. Então, assim me fez contente naturalmente porque abriu a porta. Então, primeiro usou a chave branca, depois a chave amarela. Claro que aqui também estas cores têm a sua simbologia própria, e para a época de Dante, absolutamente transparente, né? O ouro indica a autoridade e a prata a sabedoria. E aí o anjo diz, provavelmente também por uma questão ritual, né, o anjo diz, quando uma destas chaves falha, que não gira direito na fechadura, disse ele a nós, não se abre esta via. Mais cara é uma, mas a outra requer mais arte e engenho antes que se descerre, porque é aquela que o nó desata. Então vejam, isso que o anjo diz aqui, quando uma destas chaves falha, que não gira na fechadura, o caminho não se abre. Ora, é muito difícil de imaginar que isso aconteça alguma vez aqui. O sistema é tão perfeito que não pode admitir que uma alma chegue aqui diante do paraíso, diante da porta do purgatório, diante do anjo, e peça para entrar, e o anjo tente abrir a porta e ela não abra. Não é coerente imaginar isso. Então, é claro que o recado aqui não é para Dante e Virgílio que estão entrando agora, e isso não acontece para as outras almas. O recado aqui é para outros, é para os vivos. A ideia de que aquele que tem o poder de absolver ou condenar, que tem as 2 chaves, deve usá-las, porque tem autoridade, mas deve usá-las com sabedoria. Então o recado aqui é para o Papa, para os
papas, todos, que são os papas que condenam ou absolvem, mas devem fazê-lo, primeiro, com honestidade e com sabedoria. Porque é claro que aqui no purgatório isso não acontece, mas estas chaves, simbolicamente, é o Papa que as detém. Então, a chave de ouro, diz o anjo ali, uma é mais cara, é a chave de ouro, é mais cara, mas é a que representa a autoridade. Mas a outra requer mais arte e engenho, a sabedoria. Então, é porque deve ser usada com sabedoria. E é assim que o anjo usa, primeiro a de prata, com sabedoria, depois a de ouro. Então, primeiro a sabedoria, depois a autoridade. É assim que deve ser. E ele diz aqui, né? De Pedro as tenho, e disse-me que erre antes em abrir que a mantê-la cerrada, desde que a gente a meus pés se ajoelhe. Então vejam, é o que ele diz, né? Cristo deu as chaves da igreja, as chaves do poder para São Pedro. São Pedro as deu aqui ao anjo para que abra a porta do purgatório. Mas, simbolicamente, essas chaves, como eu já disse, são do Papa. E São Pedro disse ao anjo, e o recado aqui é de Dante para todos, né? Que perdoem, que errem mais ao perdoar em excesso do que ao condenar em excesso. É muito melhor perdoar um pouco além do que se devia, do que condenar além do que se devia. Por quê? Porque a caridade e a misericórdia de Deus prevalecem sobre a justiça absoluta, desde que o arrependimento seja autêntico. Então, todos aqueles que se arrependem, mesmo que tenham sido muito maus e que merecessem ir para o inferno, se eles se arrependem genuinamente, francamente, legitimamente, eles são perdoados. Então, é um perdão que pode parecer excessivo, mas é assim que São Pedro disse que deve ser. Bem, e aí o anjo diz não, depois empurrou o batente da porta sagrada, dizendo, entrai, mas vos advirto que fora retorna quem para trás olha. Então aqui uma advertência estranha, interessante, né? Porque o anjo diz que eles podem entrar, abre a porta para eles e diz, entrem, mas se vocês olharem para trás, vocês voltam. E aí a gente não sabe o que poderia acontecer, né? E essa advertência do anjo, é claro que lembra muito duas outras situações em que há uma advertência parecida, né? Para quem é leitor da Bíblia, deve lembrar da mulher de Lot, que não deveria olhar para trás, e acaba olhando e se tornando uma estátua de sal, né? Quando Deus destrói as cidades de Sodoma e Gomorra, então Lot sai com a sua mulher e ninguém deveria olhar para trás. Ela olha e se torna uma estátua de sal. E a advertência que Hades dá a Orfeu e Eurídice, né, também, quando Orfeu desce ao Hades, né, para tentar recuperar a sua amada Eurídice, a condição é que ele vá na frente, Eurídice vai atrás, mas ele não pode olhar para trás. E quando estão quase saindo, ele olha para trás e aí a perde definitivamente. Então, aqui, essa advertência de Dante, vejam, novamente Dante recorre à mitologia. Aqui, na verdade, ele faz essa associação, né, com uma referência bíblica, mas também com essa outra mitológica. E aí, chegando ao fim do canto, ele vai dizer, quando nas dobradiças giraram os pinos daquela porta sacra, que de metal são, sonantes e fortes, não rangeu tanto nem se mostrou tão resistente Tarpeia quando foi afastado o bom metelo, pelo que depois se tornou magra. Bem, então aqui ele está falando da história de Roma, né? E aqui a sua referência é a Farsália de Lucano, que descreve que quando César entrou em Roma, foi direto até o rochedo de Tarpeia, onde era mantido o tesouro de Roma, e lá, embora
o guardião do tesouro, que era Cecílio Metello, tentasse resistir, né? Ele não pôde resistir, e César, com a força, o afastou e se apossou do tesouro. Então, isso está descrito por Lucano lá na Farsália, e é aqui que é isso que Dante recorda aqui. E na descrição de Lucano lá, quando a porta se abre, o rangido é tão forte que poderia ser ouvido a quilômetros de distância. E aqui Dante diz, não rangeu tão forte, nem se mostrou tão resistente e tarpeia, quanto esta porta aqui, quando se abriu. Eu me voltei atento ao primeiro som, e Te Deum laudamus me parecia ouvir em voz mista o doce som. Tal imagem pontualmente me lembrava o que eu ouvia, como ouvir se costuma quando a cantar com um órgão se acompanha, que ora sim e ora não se ouvem as palavras. Bem, então, assim que o anjo abre essa porta, que range tremendamente, Dante ouve um canto, né? Mas esse canto que não é nem muito nítido, nem muito claro. Dante diz, parecia ouvir o Te Deum laudamus, ou seja, louvamos a ti, Deus, louvamos. É um canto de agradecimento a Deus, de louvor a Deus, de origem muito antiga. Alguns atribuem a Santo Ambrósio, bispo de Milão, do século IV depois de Cristo, mas outros dizem que ela já é um pouco mais antiga, né, este canto, um pouco mais antigo. Enfim, Dante diz que parecia ser o Te Deum laudamus, mas ele não tem certeza. E também nós não temos certeza de onde vem esse canto. Isso não é claro. Dante diz que ouviu esse canto, mas nós não sabemos se é o anjo que canta ou se esse canto vem do outro lado, né, do verdadeiro purgatório, depois que a porta é aberta. Não dá para saber. Provavelmente é o anjo que canta, porque assim que Dante e Virgílio passam para o outro lado, não há, e nós vamos ver no próximo canto, não há nenhuma menção a quem quer que seja que estivesse ali cantando. Não há ninguém ali quando Dante e Virgílio passam. Então, quem estaria cantando se não há ninguém? Não há nenhuma fonte aparente desse canto. Por isso, a maior parte dos intérpretes, dos estudiosos, imagina que seja que esse canto seja do anjo. Mas não dá para saber. Não tem grande importância também, né? Nós sabemos a fonte desse canto. Né? É só interessante perceber que, como alguns comentadores de Dante dizem, todo o purgatório parece ter assim uma certa organização, como se fosse a organização da agenda diária de um mosteiro, em que os diversos momentos são regidos pelas orações e pelos cantos. Porque realmente a passagem de Dante pelo purgatório vai ter sempre os momentos, digamos assim, separados, distintos, definidos por orações e cantos, orações e cantos. Então, assim como a vida de um mosteiro, né, ela é regulada pelas horas das orações e dos cantos, além do trabalho, naturalmente. Né? Então, aqui também nós temos essa possível associação. E bem, com isso nós chegamos aqui ao final do canto, né? Dante dizendo então que ele ouve esse canto, mas não é nítido, porque é como quando se ouve numa igreja o canto vocal junto com as notas de um órgão que soa. Então, às vezes, se ouve bem a voz e, às vezes, as notas do instrumento se sobrepõem às vozes e impedem a compreensão exata. Então, ele diz que esse canto era mais ou menos assim, que ora ouvia e ora não ouvia bem as palavras. Com esse canto, nós chegamos ao fim do nosso canto 9 do Purgatório. E aqui, para acabar
finire in bellezza, como se diz em italiano, né? Para acabar em beleza. Nós temos, não vou dizer para encerrar com chave de ouro, porque, né, seria um pouco demais, né? Nós já passamos pela chave de ouro e de prata aqui. Então, per finire in bellezza, nós temos aqui, só como uma curiosidade, muitos artistas e ilustradores da comédia retrataram este momento do purgatório com duas imagens, né? Esta de Dante diante do anjo e depois a porta aberta e Dante e Virgílio atravessando ou que estão para atravessar, né? Então, aqui nós temos as miniaturas do manuscrito Urbinate. Aqui nós temos, né, os dois momentos da miniatura do manuscrito Holcam. Né? Nós temos ali Dante, o anjo traçando os 7 P's na testa de Dante. Então, Dante ajoelhado, e depois eles, Virgílio já do outro lado, e Dante atravessando, e o anjo ali com as 2 chaves na mão. Depois nós temos aqui, né, nós já vimos, né, lá no começo, né, a sequência do Francesco Scaramuzza, né? Ele fez 3 desenhos, né, como eu falei, 3 desenhos para esse canto, né? 2 deles são exatamente esta mesma sequência dos ilustradores mais antigos. Dante ajoelhado diante do anjo, e depois a porta aberta e Dante e Virgílio, Dante está para atravessar ali a porta, né? E depois aqui, né, do Federico Zuccari, nós vimos a primeira imagem durante a leitura, né? Nós temos ali o sonho de Dante, né, a águia levando Dante para o alto, depois Dante e Virgílio lá diante do anjo, e aqui nós temos Dante ajoelhado diante do anjo. Então, este canto é um canto que parece que propicia uma dupla ilustração, né? Quase todos os ilustradores fizeram 2 desenhos, pinturas, aquarelas, afrescos, enfim, né? Para ilustrar esse canto. Isso era só uma curiosidade, né? Então, aqui nós encerramos este 9º canto, e na próxima semana, agora sim, definitivamente, na próxima semana, nós estaremos no verdadeiro purgatório. E aí nós começamos uma nova fase em que Dante cumpre o que ele promete aqui, que é uma elevação do nível, elevação da matéria em termos de aprofundamento, em termos de abstração, em termos de criação, poética, de criação estética. Nós teremos no próximo canto algo que nós chamamos na teoria literária de écfrases, né? Não vou dizer por enquanto para quem não sabe o que é, mas na próxima semana nós vamos ver como Dante realiza a sua écfrasis literária a partir do próximo canto. É extremamente interessante porque Dante ele começa a trabalhar, a trazer para o seu texto poético outras artes, menções a outras artes. Então isso vai ser muito, muito interessante. E nós vamos ver que Dante cumpre a sua promessa de exceder o nível normal da representação poética. Isso nós vamos ver, então, na próxima semana. Desejo a todos vocês uma ótima semana, boas leituras e até semana que vem. Tchau, tchau.